Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, meus queridos. O assunto é Guerra Fria. Na verdade, ao fim da Guerra Fria, meus queridos. Mas, como de costume, vamos pedir a presença do Senhor. Oremos. Nosso Pai querido, pedimos a Tua presença, que nos ajude nesta aula. Por favor, Senhor, que os alunos compreendam o assunto e saiam bem na prova. E que apreende o conhecimento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, meus queridos alunos. O assunto é o fim da Guerra Fria. Tá? Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é o fim da Guerra Fria. Lembra o que é a Guerra Fria, meus queridos? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou bipolarizado. Como assim? Existia duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. De um lado, a Rússia, que depois tornou-se a URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. E do outro lado, os Estados Unidos, que representa o capitalismo, o consumismo. Vocês sabem que teve muitos conflitos de interesse. Olha, eu já falei isso para vocês, já passei isso para vocês, tá bom? Teve uma corrida espacial. Quem chegou primeiro à Lua? A União Soviética ou Estados Unidos? Foi os Estados Unidos. Mas o primeiro homem ao espaço foi quem? Quem? Foi os russos. Tá bom? Então, qual foram as causas desse período, né? Do fim, né? Qual foram as causas? Eu vou elencar com vocês aqui algumas das causas mais importantes. Primeira coisa, 1989, o professor tinha 2 anos só. A queda do Muro de Berlim. Lembra que a Alemanha foi, após a Segunda Guerra Mundial, foi praticamente destruída, foi dividida ao meio. Um lado, a Alemanha Oriental, pertencendo à União Soviética, é assim mesmo. E do outro lado, a Alemanha Ocidental, capitalista, pertencendo em especial os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, o bloco capitalista, tá bom? E chegou em 1989, a própria população foi lá e destruiu o muro, tá bom? Então, isso proporcionou o quê? No campo político, a reunificação da Alemanha Ocidental e Oriental. Outras coisas também que proporcionou esse fim foi mais ou menos na década de 80, de 1980, crise econômica nos países do blocos socialistas. Tá bom? Não deu mais certo, gente, essa história de interesse de dividir tudo, não deu certo. Tá bom? Começou a ter o que? Crise financeira, meus queridos. A falta de democracia, muito autoritarismo, porque você tem que ter do mesmo jeito, mesmo corte de cabelo, mesmo tudo pertence ao Estado. Então, eleições, para que isso? Então, falta de democracia. Isso proporcionou, né, depois. É assim, meus queridos, quando tem um sistema político, tem outras forças contra o sistema político, isso em qualquer lugar, tá? E no caso, tinha muita força para voltar ao que? A democracia. Um outro item, já na década de 90, tá? O presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, começou a implantar 2 programas de governo que proporcionou o fim praticamente da Guerra Fria, porque o fim do socialismo da União Soviética, né? Que foi o Glasnost. Então, foram reformas políticas priorizando o que? A liberdade, tá bom? E a perestroika, que é a reestruturação econômica.
E o fim definitivo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS, foi oficializado em 21 de dezembro de 1991. Tá bom? Então, essas foram as causas principais, tá? E o que foi, então, as consequências disso? O que foi depois disso? Tá bom? Então, teve a fragmentação, tá? Porque, gente, a União Soviética é mais ou menos formada por 15 estados. Vamos imaginar 15 países, tá bom? Então, devido à democracia, começou a ter a volta à democracia, tá? Eleições, presidente e assim por diante, tá bom? Os países do leste europeu, que era socialista, aderiram à economia de mercado, capitalismo, tá bom? Houve privatizações de vários setores e empréstimo de dinheiro a juros pelo FMI. Já ouviu essa expressão? FMI. Fundo Monetário Internacional. Essa política, né, começou a ficar o quê? Globalizada. A globalização, meus queridos. Você já ouviu esse termo? Globalização quer dizer que o mundo é global. Hoje em dia você consegue interagir com as pessoas lá do outro lado do mundo, a China. Você pode comprar um produto dos Estados Unidos, um produto da China e quem sabe um vinho francês, um produto estrangeiro. Tá? As multinacionais. Você consegue viver, olha a pergunta, você consegue viver sem as marcas multinacionais? Alimentação, roupa, diversão, entretenimento. Consegue? Acho que não, hein? Entendeu? Fica aí uma semana sem Netflix, sem filmes. Vamos ver. Então, essa política globalizada fez aumentar, na visão de alguns, né? Mas é notório isso. Então, essa política globalizada fez aumentar a miséria, desemprego, criminalidade, fome, comércio ambulante, que é o mercado informal, mortalidade infantil, etc. Entendeu? Então, alguns historiadores falam que mais capitalismo é mais desigualdade. Mas, por outro lado, quando teve a ideia do socialismo, também não deu certo, né? Então, vamos ser sinceros aí. O capitalismo não é perfeito. Com certeza não é perfeito. Mas é o melhor sistema econômico. Tá bom? Vamos buscar a igualdade. Mas também é importante a liberdade, a democracia. Então, é um processo evolutivo do ser humano. Tá bom? Então, meus queridos, a aula foi essa. Uma das maiores consequências foi a volta da liberdade econômica, política, que é a democracia, e o mundo globalizado. Na Guerra Fria, ou você era capitalista, com o principal expoente dos Estados Unidos, ou você era socialista. Eu estou de vermelho hoje. E isso acabou. Agora o mundo é globalizado. Que bom que é. Que bom que eu posso comprar produtos chineses, produtos europeus, produtos americanos. E o Brasil pode também fornecer esses produtos. Ótimo. Nós temos internet. Isso é muito bom, gente. Tá bom? Então, meus queridos, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau para vocês.